Olá, muito boa tarde. A Juventude Operária Católica apresentou recentemente uma campanha nacional contra o desemprego. Um dos últimos projetos lançados pela Presidente Nacional do Movimento, numa ocasião em que termina funções. Elizabeth Silva é hoje convidada do programa Eclésia para analisar o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e a realidade laboral juvenil. Elizabeth, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Boa tarde. Que campanha é esta que a JOC lança e por que razões a lança nesta ocasião? Esta campanha sobre o desemprego foi definida já em agosto de 2013, na altura em que tivemos a nossa Assembleia Nacional e em que de facto percebemos que o desemprego era uma situação muito urgente, por um lado pelas taxas enormes de desemprego juvenil e desemprego total em Portugal, por outro porque de facto sentimos à nossa volta muitos jovens desempregados, muitos jovens com muita dificuldade em integrar o mercado de trabalho e muitos outros também que, quando o conseguem, é em condições extremamente precárias. Portanto, pretendemos abordar o desemprego, mas também, em simultâneo, lutar por um emprego digno e não por um emprego qualquer. São situações que chegam aos vários grupos do movimento e que afetam, sobretudo, jovens no fim de um curso superior ou até em idades anteriores. Jovens que procuram um posto de trabalho, veem essa dificuldade crescente naquilo que vão observando? Sim, é uma dificuldade crescente. De qualquer forma, nós pretendemos, com esta campanha, logo um dos primeiros objetivos é precisamente conhecer bem a realidade. Ela já não é conhecida, a realidade? Ela é conhecida pelo menos mais a nível nacional e se calhar não tanto a nível local, ou se calhar nós não temos tanto conhecimento dela a nível local. No entanto, entendemos que é a nível local que a nossa ação pode ser maior e se calhar mais efetiva. Tendo em vista a concretização e a criação de postos de trabalho, ou qual é o objetivo? O objetivo inicial é conhecer a realidade. Nós queremos mesmo, e temos um guião em que lançamos uma série de propostas a cada grupo a nível nacional, em que desafiamos os grupos a, primeiro, identificarem ou sinalizarem à sua volta pessoas que conhecem e que estão desempregadas, tentando perceber qual é a situação, quais são as causas, porque só a partir desta análise também poderemos perceber se a solução passa por ajudar aquela pessoa a integrar o mercado de trabalho, se calhar se passa por ajudar aquela pessoa a ter mais formação. Conforme a situação, queremos analisá-la caso a caso. Depois, um segundo desafio é que os grupos vão diretamente aos centros de emprego, às instituições locais que também trabalham com desempregados e que tenham também conhecimento de situações, não é? Por um lado, falar com as instituições em si para perceber o que é que está a ser feito, o que é que pode ser feito melhor, que dificuldades é que sentem, que soluções é que prevêem. Por outro lado, contactar diretamente com o desempregado. Isto é algo que para a JOC é muito importante, que é este contacto direto. As pessoas não são números e cada pessoa tem uma situação específica e, portanto, nós queremos este contacto. Uma metodologia diferente, numa ocasião em que tudo se resolve quase, enfim, na escala global. Vocês propõem uma intervenção próxima e local. Acreditam que essa metodologia poderá surtir mais efeito? E sobretudo, se tem espaço de manobra para a concretizar, diante, enfim, de propostas globais? Talvez não sejam as mais mediatizadas e, se calhar, talvez na opinião geral passem mais despercebidas. De qualquer forma, nós acreditamos que é este o caminho, ou pelo menos que é este o contributo que nós podemos dar. Tem provas que daí os resultados são positivos com essa intervenção? Nós esperamos que sim. As campanhas nacionais que temos vindo a desenvolver têm também passado muito por este caminho, não é? Que é um caminho sempre muito de sensibilização pessoal também e de interação com o meio. E acreditamos que isto tem, só por si, um efeito muito importante na própria pessoa, no próprio jovem que tem esta iniciativa. Não é? Só o termos um jovem que sai da sua zona de conforto para ir ter com um desempregado e fazer-lhe uma entrevista, só isto já é uma conquista, não é? Porque já há uma preocupação maior com o outro. Em todo o caso, sentimos que também ao nível do desemprego acreditamos, e por isso é que estamos a planear isto,
porque se não acreditássemos não valeria a pena. Acreditamos que pode ter um resultado, tanto que os objetivos da campanha passam mesmo por diminuir o desemprego e as suas causas, na medida daquilo que nos for possível. Há uma intervenção que não é só estatística ou técnica, é sobretudo humana naquilo que propõe. A que corresponde esta estratégia na vossa metodologia e na vossa identidade como movimento? Eu poderia dizer que corresponde precisamente à nossa identidade e à nossa maneira de estar. Distancia-vos por essa via de serem, por exemplo, equiparados a um sindicato ou a um grupo, enfim, parecido? Sim, eu penso que sim. De qualquer forma, a metodologia da JOC é sempre uma metodologia que pretende estar muito próxima dos jovens. Com a nossa forma de estar, de fazer revisão de vida, não é? Com o ver, julgar e agir, nós procuramos sempre criar proximidade com os jovens, que os jovens possam também ir ao encontro dos outros jovens. O nosso movimento é um movimento de jovens, pelos jovens e para os jovens, não é? Por isso, neste sentido, esta dimensão da pessoa em si e não tanto do número. De qualquer forma, também, enquanto jovens cristãos, temos sempre esta preocupação da pessoa, não é? O nosso Papa diz isto muitas vezes. Vivemos numa sociedade em que as pessoas já são consideradas um número e um objeto de comércio, um objeto de consumo, e de facto nós temos que contrariar esta tendência e cada vez mais procurarmos a pessoa em si, porque 2 desempregados não são apenas 2 números, são situações completamente diferentes, são sentimentos, são frustrações diferentes, são motivações diferentes, e isto que nós queremos também poder viver e experimentar neste trabalho que iremos fazer. Aquilo que vão observando, o prolongamento do desemprego está a provocar que a própria pessoa, enfim, vá criando situações de falta de esperança e quase desista de encontrar um projeto para a sua vida? Sem dúvida, sobretudo o desemprego de longa duração é de facto algo muito difícil e que dificulta também o trabalho de quem quer levar esperança àquela pessoa, não é? Porque de facto já são muitas tentativas que ficam sem sucesso. E tem sucesso a vossa tentativa de levar esperança a essa pessoa? Nós procuramos que sim, e se calhar avançando um bocadinho, falando também no encontro nacional que tivemos precisamente no dia 15 e 16 de fevereiro. Eu penso que foi um encontro onde tivemos cerca de 90 jovens empenhados em pensar o seu projeto de vida, pensando também naquilo que Deus quer para a vida de cada um, e depois na etapa do agir, não é? Definindo concretamente etapas, passos, objetivos para o seu projeto de vida. E o feedback que tive depois do encontro deixou-me a certeza de que ainda é possível levar esperança aos jovens. E jovens que estão desempregados há muito tempo e que no dia seguinte me disseram: hoje cheguei ao café, a primeira coisa que fiz foi ver anúncios de emprego, ou descobri que posso se tornar um profissional em entrevistas e que isto me pode ajudar cada vez mais a conseguir um melhor desempenho nas próximas entrevistas. Por isso não vou desistir pelo facto de sucessivas entrevistas serem negadas, no fundo, não é? Mas perceber aquilo também como uma experiência, como um passo que irá dar um resultado positivo. Atitudes mais positivas diante desses problemas. Nesse encontro em concreto, o último encontro nacional, havia muitos casos de desemprego? Sim. Entre os participantes? Sim. Há alguns estudantes, bastantes estudantes, há alguns trabalhadores, mas que também têm o seu projeto de vida, e também alguns desempregados. Alguns também imigrantes em situações também um pouco mais delicadas. Tendo já optado pela imigração ou equacionando essa possibilidade? Imigrantes cá em Portugal com situações um pouco mais delicadas de conseguir emprego, porque infelizmente também existe um pouco acolhimento por parte das empresas portuguesas a aceitar os imigrantes,
E se calhar existe a falta de consciência de que os imigrantes precisam de trabalho para se poderem regularizar no país. Não sei se é por falta de conhecimento, mas de facto os imigrantes regularizam-se tendo um contrato de trabalho. E se não tiverem um contrato de trabalho não conseguem fazê-lo. E portanto há aqui uma incoerência. O mesmo acontece com os jovens que não têm experiência e que lhe pedem experiência, mas que só terão experiência quando começarem a trabalhar. Não é? Portanto, há aqui uma série de incoerências nesta procura de trabalho também. Encontraram situações de exploração de mão de obra entre os participantes, por exemplo? Essa não foi muito uma questão lançada no encontro, não era tanto o objetivo, foi mais perceber de facto os objetivos pessoais de cada um e definir o projeto de vida de cada um. Mas é uma ameaça? Não foi tanto uma questão debatida. Na situação atual, essa pode ser uma ameaça que os jovens, enfim, podem cair facilmente, onde podem cair facilmente? Sim, mas qualquer jovem, imigrante ou não, acho que, olhando, por exemplo, à situação dos recibos verdes, não podemos falar de forma mais clara de exploração de mão de obra. Acho que é algo a maioria dos jovens atualmente? Sim, as formas de precariedade, os contratos precários já são cerca de 50% dos contratos em Portugal, não é? O que é algo gravíssimo. A emigração, até que ponto é que se equaciona também entre os jovens que terminam a sua formação? Passam por aí muitas das opções entre a juventude? Sim, para uns felizmente, para outros infelizmente, mas a imigração é algo que está em cima da mesa. Quando se fala em definir um projeto de vida e em tomar decisões. Para muitos é uma opção como muitas outras que é equacionada, que é colocada na mesa e que depois é decidida. Para outros acaba por ser uma imposição, uma última opção quando já não se tem mais saída. E esta última situação de facto nós lamentamos que tenha que acontecer. Porque ir para um outro país, ter uma experiência no estrangeiro, é algo que pode ser absolutamente gratificante e dignificante, se for facto fruto de uma decisão em que há opções e há uma decisão livre. Quando essa decisão não é livre, porque é tomada quando já não há outras hipóteses, então aí consideramos que algo está a falhar no nosso sistema, que não dá esta liberdade dos jovens decidirem o seu futuro. E é isso que está a acontecer? Em muitos casos isto acontece. Falemos do trabalho como Presidente Nacional da Juventude Operária Católica ao longo dos últimos 3 anos, fazendo uma avaliação deste tempo, porque foi a full time, não é, que esteve na dinamização deste movimento. Que avaliação faz? Antes de mais, faço uma avaliação muito positiva à experiência em si. Se calhar é algo que é difícil de aceitar, porque não é um emprego, mas é uma missão. E sempre que é uma missão, por vezes nós temos dificuldade em aceitá-la, não é? Em dizer este sim ao projeto. Mas foi preciso deixar o emprego, deixar o projeto que tinha pessoal? Eu tinha na altura um trabalho no Norte, numa empresa na zona do Porto, e que deixei para assumir este projeto. Mas se fosse hoje voltaria a dizer sim, porque é de facto uma experiência incrível. E em nenhum sítio, em 3 anos de trabalho, eu teria vivido aquilo que vivi ao longo destes 3 anos. O contacto com jovens de meios tão diferentes, com realidades tão diversas, é algo absolutamente extraordinário. Por um lado, é difícil, é um choque grande e é difícil aprender a lidar com determinadas situações, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a crescer muito enquanto pessoas, enquanto cristãos e enquanto militantes. Mas por encontrar situações que é necessário denunciar, situações negativas de exploração laboral, o que é que foi encontrando nesses contactos? Se calhar aquilo que mais me marcou foi o contacto com a pobreza. Se calhar uma pobreza que em Portugal muitas vezes parece que já não existe, ou parecia que já não existia,
mas que de facto eu a descobri. Não é? Uma pobreza de formação, uma pobreza por falta de emprego, uma pobreza de facto por uma conjuntura social que não permite àquelas pessoas que se desenvolvam e que vão mais além, mas uma pobreza que me ajudou a perceber que mais do que se calhar lançar reprovações ou lançar dizer que aquelas pessoas é que podem ser culpadas porque elas é que não fazem, porque elas é que não procuram, que é muitas vezes aquilo que é dito a nível, na opinião geral, fez-me perceber que aquelas pessoas são, para mim, também uma missão, que é meu dever ajudá-las a crescerem, a formarem-se. Se elas não vão à procura de um emprego, se calhar é porque eu tenho que as ajudar a perceber porque é que aquilo é importante. E tudo isto fez-me perceber que, se calhar, eu tenho que dar graças a Deus pela educação que tive, pela formação que tive, pelas oportunidades que tive, e que não tenho que reprovar as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas muito pelo contrário, tenho que me dedicar e tenho que ajudar estas pessoas. Encontrou muitos casos em que pessoas parecem terem desistido da vida? Muitos casos, sim. Muitos casos, sobretudo aqui na zona de Setúbal e Lisboa, em que a JOC está maioritariamente em bairros sociais, onde o desemprego é enorme, a desocupação dos jovens é um problema terrível, e onde as pessoas são muito discriminadas simplesmente pelo facto de viverem onde vivem, independentemente daquilo que são, das suas vontades, das suas aspirações. De facto, as pessoas são condenadas à partida pelo facto de viverem num local. E muitos jovens, eles próprios, sentem-se assim. Eu sou daqui e, sendo um jovem daqui, eu não vou a lado nenhum. E estar semanalmente com estes jovens, não é? Porque nós temos reuniões de grupo semanal, estar semanalmente com eles, ajudá-los a perceber que têm valor, ajudá-los a perceber que, se calhar, se eles de facto quiserem, eles conseguem, é algo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E depois conseguir ver os jovens a assumir pequenas responsabilidades, a darem pequenos passos, é algo que de facto é uma experiência única. E que acabou por ser então o aspecto mais relevante de um mandato de 3 anos como Presidente Nacional. Sublinha esse aspecto da motivação pessoal, o que considera mais importante? Claro que também me fez crescer muito e foi uma experiência muito importante o contacto com diversas organizações, as relações internacionais, não é? O perceber que a JOC não é um projeto só aqui neste Portugal pequeno, mas é um projeto em todo o mundo e que há jovens em todo muito empenhados na evangelização dos outros jovens também e na formação e no crescimento dos jovens. É algo absolutamente extraordinário também, mas é este contacto com o jovem, como dizia no início, com a pessoa em si e não com o saber das coisas pelo geral. É ir ao terreno, é estar nos bairros, é estar em cada grupo, acompanho também um grupo num centro social, com jovens também muito especiais. É todo este contacto com a realidade que de facto nos marca e nos dá uma visão muito diferente do mundo e do ser cristão. E que oportunidade existe também para apresentar esses casos muito concretos em instâncias administrativas e governamentais, lutando pelos direitos de todas essas pessoas? Pronto, há algumas coisas que são feitas mais ao nível local, nomeadamente envolvendo algumas organizações mais locais. Depois procuramos fazê-lo sempre que a JOC tem alguma palavra para o exterior, procuramos denunciar estas situações. Tem espaços de diálogo com instâncias governamentais, por exemplo? Neste momento, o melhor espaço de diálogo em que a JOC está envolvida é o Conselho Nacional da Juventude, que é uma organização política, em que de facto damos o nosso contributo e procuramos estar sempre presentes, que é uma organização de jovens, é uma plataforma de organizações juvenis que de facto tem esta missão mais política, não é? De levar as expectativas e a vontade dos jovens
ao nível mais político, procurando uma maior influência e poder de decisão também naquilo que são as políticas de juventude. O CNJ recentemente conseguiu ter lugar no Conselho Económico e Social e, portanto, é algo muito recente, mas que esperamos que também a JOC possa ter um contributo muito forte e empenhado também neste enviar o nosso contributo para que o Conselho Nacional da Juventude tenha também uma voz mais juvenil e mais forte. Terminado este mandato como Presidente Nacional, como retomará agora um projeto profissional? Este Encontro Nacional de Jovens no fim de semana foi também algo muito importante para mim. Também eu própria estive a refletir sobre o meu projeto de vida. Pretendo agora no mês de abril, quando de facto terminar, ter um período de reflexão para perceber a minha missão. Porque eu sinto que fui enviada para estes 3 anos, não é? Sinto que foi uma missão que Deus colocou na minha vida e sinto necessidade de agora ter um espaço de paragem para perceber de facto onde é que a minha missão irá continuar. Sem dúvida que continuará na Diocese de Braga, onde continuarei a ser militante e a desenvolver o meu trabalho e ajudar a Diocese a crescer. E irei, entretanto, descobrir o que mais será. Enfim, irá ser objeto de reflexão. Exatamente. Esse projeto pessoal. Felicidades, então, pessoais e também para o movimento. E muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Nos próximos dias apresentaremos aqui neste programa as conclusões do último Encontro Nacional da Juventude Operária Católica e os projetos da nova Presidente do movimento. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.